Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Mas essa altura do campeonato você já está cansado de saber. Então vamos lá, meu querido e minha querida. O que eu vou fazer hoje aqui com vocês? Eu vou tecer alguns comentários breves sobre a prova que aconteceu ontem da Caixa Econômica Federal. Aí o que vai acontecer? Eu não vou esmiuçar todos os conteúdos teóricos aqui contigo, porque isso vai ficar para um segundo momento no banco de questões que tem no nosso site. Assim como alguns cursos fizeram, eu vou tecer alguns comentários breves aqui. Só que, geralmente, quando o curso faz isso, o que normalmente o professor faz? Ele pega uma folha, que é a folha da prova, que ele imprimiu ali na hora, para poder fazer rapidamente, ele lê a questão, te dá o comentário rápido, assim, ou então te dá só o gabarito, e vai, e segue adiante, vida que segue. Agora, quando eu faço isso, você às vezes fica meio perdido, você, né, não está visualizando a questão. E tem aluno que de vez em quando sai sem a prova, não está com a prova ali, alguma coisa assim. Tem aluno que também só está interessado ali na prova. Poxa, quem sabe no próximo concurso eu vou fazer também. E fica meio perdido. Então, como eu não sou nenhum Brad Pitt para você ficar só olhando para minha cara falando, o que eu fiz? Eu tirei foto das questões e coloquei no nosso slide aqui do LAC Concursos, para que você possa visualizar a questão e assim ficar melhor a sua compreensão. Agora, falando em relação à redação, a gente também trabalhou aqui um aulão. E com certeza, se você prestou atenção em todas as dicas, você produziu um bom texto. É claro, eu aqui enfatizei o acervo bancário, né, o tema específico, coisa e tal, porque geralmente o CESP ele trabalha mais isso. Agora, eu também criei uma redação aqui para vocês de tema geral. Se eu não me engano, foi até um tema de violência que eu empreguei aqui no quadro com vocês. Agora, a estrutura que eu apresentei para vocês de dissertação, que, aliás, eu até falei com alguns alunos, quando o camarada faz a retificação do edital e diz que além da dissertação também vai cobrar narração, descrição, texto instrucional, o que eu falei com vocês? Meu companheiro, isso daí é só para tirar teu foco, porque com certeza a banca vai cobrar uma dissertação. Ninguém vai ficar cobrando narração ou descrição, até mesmo porque a narração é fruto da imaginação e todo mundo é capaz de imaginar. A descrição é fruto de uma observação e todo mundo é capaz de observar. Agora, uma dissertação é fruto da argumentação e nem todo mundo argumenta bem. Então, é por isso que os concursos priorizam esse tipo de texto. Agora, a estrutura que eu apresentei para vocês, colocando primeiro um tópico frasal, depois apresentando os argumentos, desenvolvendo o argumento, aprofundando o tema, fazendo uma retomada da introdução e uma síntese do tema, vale para qualquer assunto, vale para setor bancário, vale para violência, vale para tecnologia na vida das pessoas, como caiu aí na prova de vocês, vale para batata frita do McDonald's. Então, com certeza, todo mundo que utilizou aquela estrutura e tomou alguns cuidados com as dicas que eu dei, fez um bom texto. Inclusive, eu já recebi alguns retornos positivos de quem utilizou as dicas na hora da prova. Então, meu companheiro, sem mais delongas, vamos às questões, tá? Então, vem aqui comigo, ó. No trecho, aqui, ó, devido à oscilação do seu valor pelo fato de não serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis, linha 14 e 16, a substituição dos elementos sublinhados por ao e a, respectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Tendo em vista que o pelo é a preposição por, mais o artigo o, e que o por é uma preposição, se eu troco respectivamente por ao e a, no ao eu tenho a preposição a mais o artigo o. E no a, aqui, eu tenho uma preposição. Então, eu estaria trocando realmente um termo com preposição e artigo e outro termo por uma preposição. Gramaticalmente, tranquilo. Mas quando eu troco uma preposição por outra, é óbvio que eu estou modificando o sentido aí. Então, se a questão diz que preserva tanto a correção quanto o sentido, a questão está errada. Então, meu companheiro, essa questão aí, pode assinalar no teu materialzinho que ela está errada. Tranquilo? Sem contar que você ainda tem um materialzinho aí para poder baixar. Mas, vem aí comigo. E se não tiver, é só pegar
a prova na internet, ou então me manda um e-mail que eu mando a prova para você também, não tem o menor problema, tranquilo? Então vamos lá, ó. Olha a próxima questão. O referente do sujeito da oração, e garante o seu valor é marca. Opa, vale lembrar que nas nossas aulas, a questão passada que a gente falou ali de preposição, eu teci alguns comentários sobre preposição e que agora a gente também trabalhou o quê? Referente. Lembram que eu disse a vocês que a prova do CESP adora esse processo de referenciação, de coesão, essas coisas assim? Mais uma vez, ele coloca aqui, ó, que o referente do sujeito da oração e garante o seu valor é marca. Só que aqui, infelizmente, a questão também está errada, porque afinal de contas, se você pegar aí no seu texto, você vai perceber que o referente não é marca, mas sim o seu portador. Então, meu companheiro, pode ter certeza que isso daqui, ó, está errada. Depois, na hora que isso daqui for para o banco de questões, eu com certeza vou colocar o texto na íntegra e vou ficar fazendo, ó, as referências, os termos sublinhados, as setinhas, as ligações, para você poder visualizar melhor. Afinal de contas, eu sempre digo isso para o meu aluno, prova de português tem que ser, ó, sempre rabiscada, não adianta. Para você terminar a prova, olhar para ela está bonitinha do jeito que você pegou, é porque você não fez as devidas referências exigidas na prova. Tranquilo? Então vamos para uma próxima questão aqui, ó. Infere-se do texto que, até que se começasse a empregar ligas metálicas na cunhagem de moedas, seu valor estava associado ao valor econômico do próprio metal com que elas eram fabricadas. Meu companheiro, essa questão aí, ela está correta. Realmente se menciona isso no texto, se eu não me engano está entre a linha 22 e a linha 32, que fala, né, do valor da moeda por conta do valor do metal, que a gente tem ali o ouro, a prata e o bronze. Então tem um poder de hierarquia entre esses metais que até hoje tem vigência, né? Basta ver os Jogos Olímpicos aí, que o camarada ganha ouro, prata e bronze, então primeiro, segundo, terceiro lugar. Agora, o texto também acaba mencionando outras coisinhas, mas a questão, ela está válida, ela está correta. Então aqui, meu companheiro, pode anotar como correta. E, sem mais delongas, como hoje a ideia é só fazer uma correção breve, dá uma olhada aí comigo, ó. Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso a vírgula empregada imediatamente após centrais, tá na linha 42, pode pegar aí no teu texto, fosse suprimida, embora o sentido do trecho fosse alterado. Então, para e pensa. Você vai olhar e vai pensar, opa, essa questão aí, ó, professor, está tendendo a ficar corretinha, ó, porque o camarada diz que vai ser mantida a correção gramatical e a coerência do texto, embora o sentido do trecho fosse alterado. Então, meu companheiro, preste atenção. Aqui é o seguinte, nessa questão que está aí na sua linha 42, se você pegar direitinho, você vai perceber que ela está correta, porque vai haver uma manutenção de correção gramatical, bem como a coerência, pois não cria ambiguidade e tampouco a impossibilidade de compreensão. Então, meu companheiro, aí está tranquilinho. Então pode anotar como certo, depois com calma a gente dá uma olhada depois no banco de questões, pode acessar que com certeza em breve estará lá, tranquilo? Então vamos aí para uma próxima questão. Em servindo para avaliar-lhes o valor, o pronome lhes, que retoma outros produtos, equivale em sentido ao pronome seu. Mais uma vez, meu companheiro, olha só como o CESP sempre trabalha coesão. Então, se você está estudando para fazer uma prova do CESP, é só continuar estudando as mesmas matérias. Percebeu? A matéria que o CESP cobra é sempre repetida. Então, olha aí comigo, ó.
Essa retomada feita pelo pronome oblíquo aí, ó, em servindo para avisar-lhes o pronome, né? Servindo para avisar-lhes o valor, o pronome lhes, que retoma outros produtos, equivale em sentido ao pronome seu, meu companheiro. Isso daí tá perfeitinho, tá correto. Afinal de contas, a gente tem um valor de posse aqui nesse lhes, assim como a gente tem um valorzinho de posse aqui nesse seu. Então, aí tá tranquilo, pode ficar botando certinho que a questão tá bacana, tranquilo? Agora, vamos dar uma olhada na próxima questão. Opa! Uma das formas de se garantir a impessoalidade dos textos oficiais consiste na supressão do nome próprio do signatário e de uma comunicação que deve ser identificado apenas por meio da menção ao cargo que ele ocupa. Poxa, isso não tem nada a ver. Com certeza o princípio básico da redação oficial, né, dessa redação técnica que a gente tem aí, é comunicar com impessoalidade e máxima clareza. Agora, tratar com impessoalidade, na verdade, significa tratar todo mundo da mesma forma. Do mesmo jeito que eu não vou utilizar adjetivos exagerados para um chefe, por exemplo, para não dar aquela famosa puxada de saco, eu também não vou tratar mal o camarada que é inferior a mim. Ou seja, eu trato todo mundo de forma homogênea. Agora, dizer que para garantir a impessoalidade eu tenho que suprimir o nome do signatário, isso está completamente errado. Afinal de contas, em todos os documentos, eu coloco o cargo e a função do camarada. O único que eu tiro, na verdade, que não precisa, que não tem a necessidade, basta apenas a assinatura, é o presidente da República. Agora, isso não tem nada a ver com a questão da impessoalidade. Tranquilo, meu companheiro? Então aqui, ó, essa questão, ela está errada. Então anotou aí que ela está errada? Então vamos lá, vamos partir para uma próxima. Deixa eu apagar aqui e deixa eu mudar aqui no nosso computadorzinho aqui com calma. Se liga só. Em comunicações oficiais endereçadas a senador da República, deve-se empregar o vocativo excelentíssimo senhor doutor. Vamos lá, meu companheiro. Esse vocativo que está trabalhado aí, você já deve ter visto na aula de redação oficial, aqui no curso, ou até mesmo em outro local, num curso presencial, que você tem duas formas. Isso teoricamente. Você tem excelentíssimo senhor para os chefes de poder, por exemplo, presidente da República, excelentíssimo senhor presidente da República, e para as demais autoridades, apenas senhor. Então, aqui no caso, como é o senador da República, senhor, senador. Então, não precisa essa concepção de excelentíssimo senador, doutor, senhor doutor, né, que foi colocado aqui. Meu companheiro, só existe excelentíssimo senhor para os chefes de poder e senhor para as demais autoridades. Então, senhor deputado, senhora deputada e por aí vai. Ah, professor, mas na teoria é assim, na prática é outra, né? Porque eu trabalho com um juiz, trabalho com um desembargador que pede para eu colocar excelentíssimo, meritíssimo, essas coisas assim. Gente, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Mas, teoricamente, de acordo com o manual, se você trabalha de forma correta aí no seu regimento, com certeza você utiliza apenas excelentíssimo senhor para os chefes de poder e senhor para as demais autoridades. Então essa questão aqui, ela também está errada. Deixa eu ir para a próxima, mas deixa eu apagar aqui, ó. Deve-se empregar o fecho atenciosamente em comunicação oficial enviada a ministro de Estado pelo presidente da República. Gente, é só lembrarmos desses fechos aqui. Eu tenho o atenciosamente e o respeitosamente. O respeitosamente eu mando para alguém que é meu superior. E o atenciosamente eu mando para alguém que tem a mesma hierarquia que a minha ou uma hierarquia inferior. Então aqui, se essa comunicação está sendo mandada para o ministro de Estado
pelo presidente da República, e nessa relação de hierarquia o presidente está acima, é óbvio que ele vai mandar para alguém que está abaixo. Então, você pode com certeza utilizar atenciosamente. Aliás, o presidente ele só manda atenciosamente, porque ele é o camarada que está lá em cima da nossa pirâmide hierárquica, tranquilo? Então aqui você pode marcar como certa a questão. Olha a próxima aí, ó. Os dados e as opiniões apresentados no texto indicam que a obtenção de um diploma de recurso superior não garante ao profissional da área de TI um emprego nessa área. Meu companheiro, se você pegar uma sequência de linhas que tem aí no seu texto, você vai perceber que isso daí está certinho, porque olha só o que ele fala. Os dados e as opiniões no texto indicam que a obtenção de um diploma de curso superior não garante ao profissional da área de TI um emprego nessa área. Na verdade, se você pegar para a vida, isso daí é válido. Um diploma não garante emprego na área de ninguém, né? Depois é que com o tempo, experiência, o famoso QI, de repente, aí você vai entrando. Mas um diploma, eu vou fazer uma faculdade de TI porque eu com certeza vou sair com um emprego garantido. Não, meu companheiro, você vai ter que correr atrás de outras formas. E o texto mostrou isso para você, que apenas o diploma não é suficiente. Há outras condições, né, para a gente conseguir um emprego na área. E aí você tem que fazer estágio, um monte de coisa. E essa questão aqui, ela está certa ou errada, meu companheiro? Ela está, hein? Pode dizer para mim aí o que essa questão tá, ó. E aí, o que essa questão tá? Tá certinha, meu companheiro. Então pode botar aqui, ó, certa. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Olha a próxima questão. Deixa eu apagar aqui, já que é uma próxima questão. As opiniões dos profissionais apresentadas no texto para embasar a ideia defendida pelo autor são divergentes. Meu companheiro, isso daí está errado, porque na verdade as ideias foram convergentes, elas têm a mesma opinião. Então quando eu digo que é divergente, é porque não concorda. Na verdade elas foram convergentes, elas possuem a mesma opinião. Então essa questão aqui, ela está errada. Anotou aí direitinho, meu companheiro? Belezinha? Então vamos lá. Olha uma próxima questão aí. No trecho, o profissional de TIC tem de estar comprometido com o aprendizado contínuo e interessado em trabalhar com questões, com gestão de projetos, linha 16 e 18. O termo interessado qualifica aprendizado. Não, meu companheiro, olha aqui, o profissional de TI, de TIC, tem de estar comprometido com o aprendizado contínuo e interessado em trabalhar com gestão de projetos. O termo interessado qualifica aprendizado. Não, o termo interessado, ele qualifica o profissional. Então aqui está funcionando como um predicativo desse sujeito aqui. Então, meu companheiro, questão mais uma vez errada. Show de bola? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. E vamos partir para um próximo. Se liga só. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no A em ligados à computação, vírgula, informática, TI e análise de sistemas, linhas 30 e 31. Meu companheiro, se liga assim agora, Olha o que acontece com o aluno.
Você sabe que nessa relação de crase aqui, que a gente viu também, você tem que olhar para dois termos. Então, eu tenho que olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Olhar só para um termo não adianta. E, geralmente, é isso que a banca faz contigo. Coloca o termo anterior pedindo a preposição a, aí você acha que tem crase e embala. Mas você esquece de olhar para o termo posterior e de perceber, de repente, que não tem o quê? Um artigo. Porque crase, obrigatoriamente, tem que ter ali a fusão de dois termos. Normalmente, a preposição a mais o artigo a. Aqui, olha o que o cara fez, ó. Ligados à computação. Aí tu pensa, opa, se está ligado a alguma coisa e computação está funcionando de forma feminina, então vai ter a crase. Só que observa, ele foi colocando elementos. Tem uma lista. Tanto é que aqui eu tenho vírgulas de enumeração, que separam elementos de mesma função sintática. Observa o que ele faz com os outros termos. Ele coloca artigo. Ele não coloca ligados à computação, à informática, à TI. Ele não faz isso. Ele coloca ligados à computação e ele não coloca artigo. Ó, informática, TI e análise de sistemas. Então, tá tudo sem artigo. Então, no caso, aqui não pode ter uma crase. Este a é apenas uma preposição. Caso eu colocasse o acento grave, eu teria um erro de paralelismo sintático. Porque se eu não tenho artigo, não tem como eu ter a crase. E se eu botasse a crase aqui, eu iria dizer que só esse termo ia ter a preposição com artigo, só aqui ia ter artigo e nos outros não iria ter artigo, então estaria errado. Então essa questão aqui, meu companheiro, ela está errada. Agora, deixa eu apagar aqui para a gente ir para um próximo. Olha a próxima questão aí, ó. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto, a forma verbal haver, que está na linha 10, poderia ser substituída por existir. Meu companheiro, o negócio é o seguinte. Você deve estar pensando assim, poxa, verbo haver e existir tem um sentido aí. Mas quando eu tenho um verbo haver no sentido de existir, ele caracteriza uma oração sem sujeito, não é? Então ele obrigatoriamente fica no singular. Agora, e o verbo existir? Ele vai ter sujeito. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele é um verbo impessoal. Não tem pessoa para concordar. Então é por isso que naquela estrutura ele fica no singular, porque não tem sujeito. Agora, se eu coloco o verbo existir, mesmo que o sentido da coisa seja o mesmo, eu vou ter provavelmente uma diferença de concordância. Porque como o verbo existir é um verbo pessoal, o termo relacionado a ele vai ser o sujeito. Já com o verbo haver, o termo relacionado a ele funciona como objeto direto. Então, o verbo haver fica sempre no singular. E o verbo existir, ele vai concordar com o sujeito. O sujeito estando no plural, vai ter uma alteração de concordância, tranquilo? Então, aí não dá para substituir sem problema não. Eu teria que fazer alguma alteração. Então, aqui ó, também está errada. Tranquilo? Tranquilão? Então, vamos para um próximo. Espera aí, deixa eu apagar aqui. De acordo com o texto, são competências complementares de um profissional de TI à disposição para aprender continuamente e a correta percepção do ambiente profissional onde ele vai atuar. Meu companheiro, para e pensa. Olha o que ele diz aqui, ó. De acordo com o texto, são competências complementares de um profissional de TI à disposição para aprender continuamente e a correta percepção do ambiente profissional onde ele vai atuar. Não são complementares, são fundamentais. Aqui, ó. Está errado também. Se você buscar aí, com certeza no texto, você vai ter isso na íntegra, mais ou menos pela linha 425. Então aqui ó, também está errada, meu companheiro. Agora, diante disso,
É claro que aqui foi só um breve comentário para você, aluno do LAC, ter as respostas aí, né? Um gabarito extraoficial, porque a banca ainda não jogou o gabarito aí. Então, isso é para você ter a certeza de que a gente trabalha para você estar aí, ó, com o melhor material em mãos sempre. Pode ver. Você está vendo a questão. Eu não só estou lendo aqui. Sem contar que ontem eu passei o dia inteiro dando aula e hoje já por volta de 5 e pouca da manhã eu já estava acordado preparando isso daqui para você, meu companheiro. Então a gente tem compromisso contigo e pode ter certeza. Antes de finalizar aí, como é de praxe, deixa eu colocar um negocinho aí para você, meu companheiro. Ó, você quer? Então faça acontecer, porque a única coisa que cai do céu é chuva, meu querido. Então, meu irmão, espero que você tenha feito uma boa prova, né? Meu irmão, minha irmã, né? Espero que vocês tenham feito uma boa prova e é isso. Alguns alunos já me mandaram um retorno da prova do Banco do Brasil, dizendo que foram aprovados, agradecendo, coisa e tal. Espero que isso aconteça com você também, que fez a prova da Caixa Econômica Federal. Afinal de contas, de vez em quando a gente precisa de uma linha de crédito no banco e melhor pedir para um aluno, né, que vai olhar com todo carinho. Então, meu querido, fica com Deus, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. E depois, se você quiser dar uma olhada com mais calma nessas questões aí, com certeza estará no banco de questões, tá? Beijão, tchau.